Olá, meus amigos. Nós estamos estudando nesses vídeos a respeito do Sermão do Monte, ou também conhecido como Sermão da Montanha, onde Jesus reinterpreta toda a lei de Moisés e dá o seu ensinamento e nos ensina como seguir na caminhada cristã, como devem agir aqueles que são felizes, aqueles que se converteram ao Evangelho. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 3, diz assim o texto da palavra do Senhor: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espírito, ou em outras versões, bem-aventurado os humildes de espírito. Os que não são pobres, os que não são humildes de espírito, são aqueles que estão cheios de vaidades, são aqueles que estão cheios de si. Os homens modernos, ou se preferir, os homens pós-modernos, que estão cheios de orgulho e de vaidade, são aqueles que dizem em seu coração: não há Deus. São aqueles que não se importam com o próximo. São aqueles que não se importam com a cidade, com o município, com o país. São aqueles que só conseguem olhar para as suas necessidades, para as suas vaidades e não conseguem mais enxergar a necessidade do outro, a vontade do outro. Vivemos num tempo de egoísmo. Vivemos num tempo em que o ser humano busca consumir a cada dia mais. Todo dia é um produto novo, um produto diferente. Então a indústria nos diz: você precisa ter, você precisa conquistar, você precisa ser poderoso. Humildade para quê? Para que ser pobre de espírito? Para que se submeter? Para que se abaixar? Agostinho de Hipona vai dizer que esses homens que são vaidosos são os homens que estão inchados, estão cheios de si, cheios de riqueza, cheios de vaidade. O homem muito inchado, meu amigo, é aquele que já não tem mais espaço para a presença do Espírito Santo. O homem cheio de si, cheio do seu espírito, cheio do seu orgulho, é aquele que já não tem mais espaço para ouvir a palavra de Deus, para se importar com o outro. De maneira que Jesus fala assim: bem-aventurado, que quer dizer felizes. Felizes aqueles que estão seguindo esse caminho. Felizes aqueles que seguem essa trilha. E qual é a trilha do Evangelho? A trilha é humildes de coração, seguindo o mesmo exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, conforme está lá no hino descrito em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, o hino da igreja primitiva: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo. A humildade é uma marca essencial do crente. E como disse Martyn Lloyd-Jones, não estamos aqui falando de personalidade. Estamos falando de uma obra do Espírito Santo na nossa vida. De maneira que não estamos falando de dom inato. Você nasceu humilde, você é uma pessoa humilde. Não. Nós estamos falando de um encontro real com o Espírito Santo. Aqueles que encontraram o Espírito Santo, eles são pobres de espírito. Eles são humildes no seu espírito. Eles se importam com o outro. Eles não vivem sobre as suas vaidades. Eles não vivem sobre as suas ambições. Eles não vivem para alimentar o seu ventre, o seu ego. Eles vivem para compartilhar. Como diz Provérbios, aquele que partilha, aquele que divide, esse tem mais. Jesus disse, aquele homem que estava juntando muito tesouro no seu celeiro: ó louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Os inchados de espírito são aqueles que querem alimentar só a si próprio. Riquezas, bens, vaidades, orgulhos dessa terra. Os humildes e pobres de espírito são aqueles que compartilham, são aqueles que se importam com o outro, são aqueles que estendem as mãos, são aqueles que estendem e proclamam o reinado dos céus. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que é pobre e é humilde em seu coração, ele já está vivendo o reinado de Cristo. Ele já está vivendo o reinado do Senhor no seu coração. E aonde ele chega, chega também o reinado de Jesus Cristo. E ele sim é um herdeiro desse reino. Seja você também, que eu também seja um homem pobre, humilde de espírito, para que a gente possa viver, propagar e herdar o reino dos céus. Que Deus abençoe você. Olhai. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, com os irmãos da sua igreja, com toda a sua família,
para que a gente continue pregando a palavra de Deus e expandindo o seu reinado aqui nessa terra.